Salve, salve galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de Geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre a organização da população brasileira, ou seja, entender um pouquinho a distribuição da população pelo nosso território. Tranquilo? Bom, vamos lá. Aqui eu tenho a população absoluta por estado, então a gente consegue perceber aqui já de cara, tá? 3 estados da região sudeste do Brasil com um grande contingente populacional, então a gente pode afirmar que a região sudeste é a mais populosa do Brasil, beleza? Aqui tem a distribuição, por todos os estados, mas eu quero que vocês consigam ter uma dimensão disso, uma importância disso aqui. Olha só, quando a gente fala dos estados, das regiões do Brasil, tá? Vocês precisam identificar que todo o processo que a gente debate em outros vídeos, aqui do nosso curso, sobre industrialização, por exemplo, sobre urbanização, toda a concentração de investimento no Sudeste vai provocar ao longo da história, ao longo dessa dinâmica, uma atração de pessoas num volume muito grande, vai provocar um adensamento populacional da região sudeste muito grande. E isso vai fazer com que a região sudeste do Brasil tenha, por consequência, a maior população absoluta, tá, do nosso país. A gente tem destaque também para o Nordeste, tá, na sua população absoluta. E em terceiro colocado ali vai ficar a região sul do Brasil, por conta do volume de estados que aquela região tem, tá? Então, é uma região pequena do nosso território. A gente tem a região norte do Brasil com contingente populacional muito reduzido por conta, de condições naturais, a presença da floresta amazônica, por exemplo, mas ela ainda assim supera em número de população absoluta a região centro-oeste. E aí, a região centro-oeste tem essa característica de baixa densidade, de baixa população absoluta, por conta da sua estrutura fundiária. É uma região com intensa atividade agropecuária, tá? E isso vai fazer com que os núcleos urbanos ali sejam bem reduzidos. Um outro fator importante o centro-oeste brasileiro, ele tinha um contingente populacional maior do que o norte. Mas quando a gente tem ali a separação do Tocantins, o Tocantins ele é desmembrado da região centro-oeste, fazendo com que essa região perca aquele contingente populacional do estado recém-criado do Tocantins, tá bom? Aqui a gente tem a extensão territorial do nosso país, tá? Das regiões do nosso país, e isso vai levantar uma discussão que é muito importante, que é sobre a densidade demográfica, sobre o povoamento irregular do nosso território. Olha só, a gente vai ter um contingente populacional muito grande, tá? No Sudeste, para o tamanho do território. Então, o Sudeste brasileiro ele tem a maior população absoluta e a maior densidade demográfica. Mas a gente tem uma alternância nesses valores muito importantes. Olha só, o Nordeste é mais populoso do que a região sul do Brasil, tá? Mas ele é menos povoado do que a região sul. Por quê? Porque a região sul tem uma extensão territorial muito menor do que o Nordeste, beleza? Então, em ordem, em escala ali, em proporção, a gente vai ter o Sudeste, o Sul e o Nordeste, em lógica de povoamento, tá? A gente vai ter o Centro-Oeste superando a região Norte, isso porque o contingente populacional, a região Norte do Brasil vai ser uma região muito grande, então o contingente populacional ele não vai satisfazer a extensão territorial. Então a gente tem, de maneira geral, como característica geral, o Brasil um país muito populoso, tá? Mas um país pouco povoado, principalmente por conta, se a gente for somar as regiões norte e centro-oeste do Brasil. Perfeito? A gente tem aqui
só para vocês entenderem o povoamento, a distribuição irregular da nossa população, a população litorânea do Brasil, ela vai se equiparar, ela se compara, tá? A gente tem um contingente populacional tão grande no litoral que esse contingente populacional se compara a essa porção aqui pintada de azul do nosso território. Então, é uma distribuição populacional muito irregular. A gente vai ter uma porcentagem de população que vive em área urbana, né, muito grande. Então, aqui a gente vai ter uma distribuição também de população urbana pelo nosso território, tá? Onde a gente tem o Sudeste, tá? E o Centro-Oeste, o Sudeste por conta do processo de industrialização, o Centro-Oeste por conta das atividades agropecuárias que vão empurrar as pessoas para as áreas urbanas, tá? A gente tem, por exemplo, o caso de Brasília, que tem um contingente populacional muito grande, superando, tá, a média brasileira de população que vive em áreas urbanas. E, por fim, a gente tem a organização da população brasileira de acordo com a população economicamente ativa, tá? O setor terciário é o setor que mais emprega no Brasil. Ele é o setor que mais emprega, principalmente por conta das constantes mecanizações do setor primário e do setor secundário, tá? O desemprego estrutural, que é o desemprego provocado pela substituição da mão de obra humana pelo maquinário, vai empurrar a população brasileira para o setor terciário, provocando o que a gente chama, né, na nossa economia, o processo de terciarização, que não é terceirização, tá, galera? É terciarização, quando a gente tem uma mudança de uma economia para depender depender muito do setor terciário. E esse processo vai gerar o que a gente chama de hipertrofia do setor terciário, que é o setor terciário se tornando, né, muito com um grande volume de pessoas, e isso provocando também um colapso nesse setor terciário, provocando trabalhos informais, por exemplo, que são os trabalhos sem carteira assinada, tá? Trabalhos com baixa remuneração, perfeito? Então, a gente vai ter, né, dentro dessa perspectiva, o setor terciário contemplando muito a população economicamente ativa do Brasil. Beleza, galera? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.